Olá, muito bom dia a todos. Vocês estão no Samba, Prosa e Rapadura, que tem transmissão também pelo canal Corisco Moura do YouTube. Eu sou o Rodrigo de Novaes, médico, professor e assino enquanto escritor com o pseudônimo Corisco Moura. Então nós vamos conversar sobre esse contexto atual, o maior tema da atualidade, né, o maior tema recente, que vem monopolizando as mídias de uma forma geral, né? O que está acontecendo, né, no Brasil, né? O que se passa? Nós estamos vivendo algum momento com cores apocalípticas, né? É algo nunca antes visto. Agora, na pergunta, a gente se vincula a várias outras perguntas e várias outras observações, mas vamos conversar. Vamos dividir o tema em várias perguntas para explicar essa pergunta maior, né? A primeira pergunta que a gente vai elaborar é como se o Brasil se relacionou com os Estados Unidos ao longo do tempo, tá? Como foi essa relação? E quando a gente pensa em como foi essa relação, a gente imagina uma linha do tempo que vai desde o período colonial, tudo assim. O tema é muito amplo. No entanto, a relação Brasil-Estados Unidos, ela passou por vários momentos, né? Momentos bons, momentos de parceria, momentos de resfriamento, né? Momentos de afastamento, né? Tá? Momentos conflitantes. Tudo isso aconteceu. Lembrando que não temos nada contra países pequenos como Panamá, tudo, mas o Brasil nunca vai se comportar como um país pequeno da ordem da nação a que me referi agora. Por quê? Porque o Brasil tem uma economia maior. No Brasil é um país com muitos parceiros, um país plural, né? Um país que exerce uma espécie de influência, algum nível de influência na América do Sul e por aí vai, né? Mas vamos primeiro nos ater a essa relação Brasil e Estados Unidos, né? Interessante essa discussão, né? Lembrando, né, tá, que vamos começar discutindo o Getúlio Vargas, o período de Getúlio Vargas, né, o Estado Novo, né? Getúlio Vargas, ele se aproximou muito do governo americano, né, tá? Em políticas desenvolvimentistas. Então foi uma característica do período Vargas, entre várias outras, né, esse alinhamento com o governo americano, né? E a gente tem depois, né, a volta da ditadura, né, tá? Então, assim, a gente, lembrando em 64, né, a gente tem, né, esse retorno da ditadura, né? E bem interessante a gente pensar nesse contexto, né? Os Estados Unidos apoiou a ditadura, né, no Brasil, né? O primeiro diplomata dos tempos da ditadura falava a frase, abre aspas, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, fecha aspas. Então, a gente não pode associar a ideia de um apoio ou de uma animosidade com os Estados Unidos a algo como um oráculo, assim, uma voz semelhante a um oráculo que vai nos dizer o caminho certo e o caminho errado. A partir do pressuposto que eles apoiaram a ditadura, a gente subentende-se que os Estados Unidos não estava sempre alinhado aos melhores interesses, aos interesses seriam melhores para nós, obviamente. Quem está interessado nos interesses, quem se preocupa com os interesses brasileiros são os brasileiros, né? Na verdade. Os Estados Unidos, ele teve parcerias muito complicadas com os Estados Unidos, com o Brasil, né? A gente teve muitas dificuldades, então vamos falar sobre esses tempos aí, tá? Então a gente falou da ditadura, Juracy Magalhães, né, primeiro diplomata dos tempos da ditadura, falava isso, né? Então era a ideia, né, da ditadura dos militares. E no governo FHC, a gente teve, né, instantes interessantes de estar discutindo, né, que a gente estava num período, né, imaginando o ALCA, tá? A gente teve um período que o Brasil imaginou com outros países o ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, então, da ALCA, né? E o que aconteceu, né? O Brasil se aproximou, tentou fazer essa parceria com os Estados Unidos, foi recusado, os Estados Unidos recusou o contexto da parceria, afastou qualquer possibilidade, e a gente tem também num período semelhante ali, né, que aconteceu foi que, né,
os Estados Unidos teve no mesmo período, né, um interesse em estar combatendo o tráfico, né, de drogas em países como Colômbia, Bolívia e Brasil, tá? E ele entrou sem dificuldades, né, sem grandes dificuldades na Colômbia, né, tá, que era um ponto de narcotráfico importante. E o Brasil, no governo FHC, né, um outro governo, né, direita, sem direita, o Brasil se afastou, o Brasil não achou interessante essa ideia dos Estados Unidos entrar com todas as liberdades no país e fazer essa investigação. Então, aí, um outro momento de soberania nacional. Tá? Né? É importante entender que esse contexto ali atual não é um contexto único. Existiu esse contexto em várias vezes. Né? Posteriormente, em 2001, né, aconteceu o trágico incidente das Torres Gêmeas. Né? Então, esse evento dramático, né, após o evento dramático das Torres Gêmeas, né, os Estados Unidos, né, começou a busca da combate ao terror, né, nesse sentido aí, né, e aconteceu o quê, né? Houve conversas dos dois lados, do Brasil e dos Estados Unidos, ainda no governo FHC, né, e o que foi que aconteceu, né? O Brasil não se mostrou como um parceiro direto do combate ao terror. O Brasil se isentou, né, e invocou o Tratado do Rio, e lembremos, não se trata do governo Lula, tá? Do governo FHC. Tá? Então, foi invocado pelo Itamaraty, né, o Tratado do Rio que estabelece que no ataque de qualquer país sul-americano, por alguma potência estrangeira, cabe aos outros países vizinhos, os países parceiros sul-americanos, a defesa desse território ocupado. Então, primeiro passo, né, resposta, respondendo à primeira questão, né, nós não estamos no momento de flores, no momento tranquilo, né, tá? Nós estamos num momento dramático, mas esse tipo de cenário ali de sanções americanas e de animosidade aconteceu tantas outras vezes, em situações muito, muito piores ainda que essa, né? Tá? Agora, uma segunda pergunta. Nós temos, o Trump é um presidente, sim, extremista, tá? A gente tem, né, governo de extrema esquerda, né? Por exemplo, né, o governo há muitos anos estabelecido na Coreia do Norte, tá? E uma política de extrema direita. Tá? Então, assim, é o que acontece ali. E assim, respondendo a esse contexto, né? Imaginem o Brasil enquanto país que viveu só com Getúlio Vargas mais de 15 anos de Estado Novo, de ditadura, tá? Ditadura de Estado Novo. Depois nós vivemos mais de 10 anos aí com uma ditadura recentíssima, né? E várias outras ameaças à democracia, né? Que contexto nós vivemos agora? É isso, essa é a segunda pergunta, né? Nós vivemos um contexto de ameaça à democracia, tá? Nós recebemos, vocês perceberam, né, na manchete, capa do The Economist, a literatura mais tida como referência em todo o mundo da direita, na política econômica global, ela colocou que o Brasil tem dado uma lição para os Estados Unidos, né? Uma lição nesse contexto de risco à democracia, tá? A gente lembra de Montesquieu, agora remetendo a Montesquieu, né? O Montesquieu que falou do equilíbrio dos três poderes, tá? O executivo, o legislativo, o judiciário. Montesquieu defendia esse equilíbrio que Montesquieu falava foi a tônica de todas as discussões por muitos, muitos anos além dele, né? Então, a gente não observa esse equilíbrio, né? Tá? A gente tem uma hipertrofia até do judiciário, né? Que se desenvolveu às custas do movimento de ameaça à democracia, tá? Né? De falas de parlamentares
e sugerindo o Estado democrático. Então aconteceu essa hipertrofia, e essa hipertrofia foi decorrente de movimentos anteriores, tá? Movimentos nocivos e perigosos, né? Tá? Então, assim, existe um desequilíbrio? Existe, mas decorrente desse contexto, né, de cisma, desse contexto de deterioração das estruturas como elas deveriam estar, né? Tá? Então, assim, a gente diria Churchill, na sua frase célebre, né? A democracia é o pior governo, perdendo apenas para todos os outros. Então é isso, né? A gente tem na democracia, né, grupos que se enfrentam, né? Então tem infelizmente, né, os latifundiários, né, os empreiteiros, grupos religiosos, fundamentalistas por vezes, né? Então, né? Mas tem toda essa problemática, no entanto, né? Nós temos imprensa, nós vivemos uma democracia aqui, agora, tá? Nós temos uma imprensa livre, tá? Estamos aqui, eu estou gravando um vídeo, estou falando o que eu quero, tá? E as pessoas falam coisas inteligentes ou barbaridades. E as pessoas têm o direito de escrever barbaridades ou coisas inteligentes nas mídias sociais e não acontece nada. Ninguém está sendo torturado, preso ou morto, né? Então, nós vivemos uma democracia, tá? No entanto, essa ameaça começou, tá, com a ascensão da extrema-direita, tá, com o governo Bolsonaro. Eu gosto de falar um pouco sobre o extremismo, né? Gosto de me adentrar na discussão sobre extremismo, né? Tá? Vou fazer pensei num exemplo, tá? Quando eu fazia residência, há mais de 20 anos atrás, né? Acontecia que uma vez eu eu fui visitar o pessoal, assim, a ideia de eu simpatizava com as ideias de esquerda, mas eu visitava porque tinha molecada, tinha umas moças bonitas e eu queria conhecer ali, né? E daí eu conversei com um colega lá no Rio Grande do Sul, quando fazia residência de medicina de família, e ele ficou conversando comigo, falou por mais de 10 minutos sobre trotskismo, né? Ele teve essa discussão, daí ele falou da revolução, né? Ele remetia a um contexto de tomada do poder sob violência. O que existia nessa discussão? Não vou criticar o pessoal, não vou criticar o PSTU e outras, PCO e outros partidos, no entanto, é um cisma com a realidade. Então aí nós estamos falando do extremismo de esquerda. Tá? Então não se dialoga a possibilidade da discussão num ambiente democrático. Tá? Então, quando você fala de revolução, você não está falando da democracia. Aí é extremismo. Da mesma forma, o extremismo no Brasil, o extremismo de direita, ele cresceu com uma retórica, né, retórica do discurso, né, inflamado, discurso do ódio, né? A gente observa ataque a professores, né, ataque à moral, daí a gente observa, é isso que aconteceu, né? Essa discussão de Deus, família, toda essa temática invocada cotidianamente, né, nas mídias, pelos representantes da direita, né, de partidos como PL, e temática essa, né, invocada sem uma consonância clara e sincera e honesta com o comportamento. Né? A gente observa políticos ali que falam de Deus e roubaram, atropelaram. Então é apenas a palavra van sendo repetida. Né, tá? Nesse momento aqui eu ainda cito Hannah Arendt, né, tá? Que grande filósofa, né, que no estudando o julgamento que sucedeu ao fim da Segunda Guerra dos nazistas, né? Ela se debruçou sobre o mal. E daí temos a banalidade do mal e outros títulos, né? E o que ela disse? Pessoas comuns, né, tá? São capazes de fazer atrocidades, as coisas mais absurdas, né? Movidas por uma ideologia, movidas por um partido, movidas por um governo totalitário. E aí a gente fala, né? Governo totalitário, a gente fala do fascismo, né? A gente fala de totalitarismo de direita, de esquerda. Então, o que ela diz, uma frase linda para a gente imaginar e pensar, né? A ideologia, ela substitui, tá? A ideologia, ela substitui a verdade, tá? Então, tem vários filósofos que discutem isso, né? Tá? Nesse contexto, a ideologia substitui a verdade. Então, quando aparecem denúncias de uma ameaça de golpe de Estado, o que você vai perceber, o que você vai escutar é que alguns defensores agora da extrema-direita que cada vez mais se
esse núcleo que diminui a cada dia mais, à medida que vem a luz da razão, eles fazem o que atacam, PT atacam Lula, assim, né? E, claro, direita e esquerda tem problemas, né? Não é essa a discussão, tá? Você não consegue refutar uma ideia atacando um personagem. Isso na lógica aristotélica se chama argumento ad hominem. Então, assim, quando você fala, você roubou, e a outra pessoa responde, mas você é muito ruim, ou X é um salafrário. Isso não é argumentação, tá? Quando você fala que houve uma tentativa de golpe de Estado, a gente tem que se debruçar sobre isso, né, tá? Se debruçar sobre essa ideia, né? Voltando à ideologia, né, tá? A ideologia, ela substituiu a verdade no país, então Hannah Arendt nunca esteve tão presente nas discussões, tão presente no nosso cotidiano aqui, né? Ninguém se interessa mais pela realidade, tá? Então o interesse daí a gente percebe o crescimento das fake news, né? Que fake news é uma coisa que existe hoje, né? Tá? Lembremos, tá? No segundo governo de Getúlio Vargas, né, Carlos Lacerda, jornalista, dono de um dos jornais maiores do Brasil, né? Ele viajou a Europa toda para fazer apologia à ditadura, para alardear e divulgar a possibilidade de uma ditadura no país. Ele foi rechaçado em países como a França, país onde tem democracias estabelecidas, isso é importante dizer, né? Então, e o que acontece, né? O jornal de Carlos Lacerda também ele se profissionalizava, né? Se especializava, entre outras coisas, no desenvolvimento de fake news. Então a fake news é mentira, né? E a mentira nunca foi tão forte enquanto substituto da verdade, né? Então isso é um problema da atualidade, né? Quando do advento da eleição de Jair Bolsonaro, né? A gente teve grupos de esquerda que foram contra, né? E eu lembro que eu trabalhava com grandes sanitaristas, né? Grandes sanitaristas brilhantes, alguns de direita mesmo, assim, mas pessoas sensíveis, inteligentes. E elas se afastaram logo de cara, se uniram à proposta do Lula. Por quê? Pelo quê? Pela ideia de entender que Lula fosse melhor? Talvez não, mas pela ideia da democracia. E é a ela que devemos defender. Tá? Então, assim, pelo quê? Contra o discurso de ódio, contra o ataque a negros, ataque a mulheres. Todos nós escutamos esse tipo de discussão, né? O ataque a minorias, né? A relativização das minorias num país subdesenvolvido, né? Então, e por que elas fizeram isso? Né? Porque eram pessoas sensíveis. E nunca é tarde para as pessoas mudarem de lado, sempre. Então, a gente tem que reduzir a animosidade, o ódio, né? E reduzir essa concepção de que o melhor é a gente pensar na polarização. Não é, a polarização não é interessante. A polarização é uma construção do algoritmo, tá? Né? A Universidade de São Paulo, né? Ela fez um estudo, né, recente que definiu o quê? Né? Que as populações agora que estão próximas do Bolsonaro, defendendo esse personagem funesto aí, responsável por várias mortes, né? Morte de um grande amigo meu, Kleber Sartori, entre outros, né? Pela ausência de vacina e várias outras questões, né? Essas populações elas se isolam, então elas não querem mais saber da verdade, né? Segundo a Universidade de São Paulo, no seu estudo recente, grande parte das populações, né? Vocês sabem, alguns defendiam terra plana, outros defendiam que o meio ambiente não precisava ser preservado, todos nós sabemos isso, né? São pessoas que passam por um processo de dissociação cognitiva, segundo as palavras da própria Universidade de São Paulo. O que é isso, né? Substituição da verdade, substituição para a verdade por uma ideia, então, uma ideia forjada, e no segundo momento ninguém quer mais saber da verdade. Não é interessante que a gente saiba a verdade. Então eles vivem num ambiente, num aquário ali, e ficam trocando essa mentira. Mas o que devemos fazer, né? O governo federal agora, ele mais do que tudo, ele está coerente com a nossa história brasileira, com o nosso protagonismo do país, né? Tá? Observamos países ali, tá? Que estão submissos, estão passando por grande dificuldade decorrente dessa pressão americana. Sabe a pressão inteligente, pressão do Trump, né? O Trump perdeu mercados, tem uma dívida enorme, então ele foi e pressionou vários países, né? E quanto menor a economia, quanto menor do Estado, quanto maior a dependência do capital externo, maior a submissão dos países. E o Brasil não é um país pequeno, o Brasil é um país que, ao longo dos anos, sempre desenvolveu sua autonomia, na direita ou na esquerda. A gente observa isso, né? Vamos observar todos os líderes de direita e de esquerda
no Congresso, a grandíssima maioria é a favor da soberania. Então, pessoal, essa é uma discussão rica, lindíssima, né? E, no entanto, a despeito de estarmos vivendo um ambiente conturbado, mas é importante que seja feita. Grande abraço a todos e convido vocês a leituras de temas correspondentes, mais precisamente sobre a história passada do último século da relação Brasil-Estados Unidos. Grande abraço a todos.